Você teria coragem de encarar o turno das 3 horas da manhã sozinho? Muita gente acha que o trabalho de um vigia noturno é algo monótono e tranquilo. Mas os relatos de hoje provam que tem coisas que as câmeras de segurança não deveriam e muitas vezes nem conseguem registrar. Antes de abrirmos o arquivo de hoje, já deixe seu like e se inscreva no manifesto. Se você trabalha ou já trabalhou na madrugada, comenta aqui embaixo qual foi a coisa mais bizarra que você já viu. Agora acomode-se e vamos para o nosso primeiro relato. Relatos assombrados. Essa é uma história do meu avô, que não era vigia noturno, mas delegado de uma cidade pequena no interior do Nordeste. Ele dizia que uma noite bem chuvosa e fria, ele estava de plantão junto com a minha avó, que o auxiliava na secretaria da delegacia. A noite estava tranquila, até que em uma hora uma mulher histérica e desesperada entra implorando por ajuda, dizendo que havia acontecido um acidente na descida da estrada. Meu avô correu para ajudar, junto de alguns outros policiais e minha avó. Chegando lá, encontrou um carro capotado e bastante destruído. Dentro dele havia um bebê vivo e chorando muito. Procurando por outros passageiros, encontrou a poucos metros dali a mãe da criança morta. A mesma mulher que mais cedo havia aparecido na delegacia desesperada por ajuda. Eu sempre ria dessas histórias quando minha avó as contava. Lembro que ela apontava para os próprios olhos e dizia: "Mas eu vi aquilo com esses olhos aqui, o mesmo que vejo vocês." Mas durante meu período no exército, vi coisas bizarras que acontecem nas guardas noturnas. Estou acreditando muito nela agora. Eu tenho um grande amigo que é escrivão de delegacia numa cidade pequena do interior. De noite, no seu plantão, ele estava sempre sozinho na delegacia. A cidade, por ser pequena, não tinha um índice de violência significativo. Então, acabava que a sua jornada de trabalho era algo em si bem tranquilo. Sabendo disso, costumeiramente após as 22 horas, ele fechava apenas a grade da entrada da delegacia e deixava a porta aberta a fim que o ar pudesse circular um pouco. Em uma noite ele tinha ido aos fundos da delegacia, onde havia o banheiro e o bebedouro, onde ele provavelmente se direcionou para realizar suas necessidades, tanto tomar água quanto ir ao banheiro. Nessa dita noite, ele ouviu uma batida na grade, como se tivesse alguém chamando. Ele veio vindo pelo corredor e viu uma senhorinha com os braços dentro da grade, segurando uma caneca sem dizer nada, só batendo. Mas ela não parecia amedrontada ou em perigo. Ele descreve ela direitinho com detalhes. Roupas cinzas, caneca branca, pelo barulho que fazia na grade quando batia, parecia ser daquelas canecas de lata, esmaltadas. Achou que ela ia pedir água, comida ou algo do gênero. Então, foi se aproximando para falar com ela. Ele disse que quando já estava pertinho da porta, literalmente piscou. E quando abriu os olhos, ela não estava mais lá. Ele abriu a grade, saiu, olhou em volta e não viu ninguém. E ele encerra aqui, o relato informando que várias pessoas dessa cidade já haviam visto essa aparição. Então, ninguém se surpreendeu com um relato do moço que conta essa história. Gente, vamos aqui para o nosso terceiro e último relato. Esse aqui é uma exceção, que no caso ele é um relato de fora, certo? Eu encontrei esse relato aqui no Reddit, então vamos prosseguir com o mesmo, tá? Eu trabalhava em uma estação de ambulância no final dos anos 90. Bill era um voluntário que morreu de ataque cardíaco enquanto respondia uma ligação nos anos 80. Quando comecei, os caras diziam: não fique sozinho durante a noite, porque o Bill vai te manter acordado. Pensei que fosse uma besteira ou algum tipo de brincadeira. É importante para você entender esse relato que o portão da gente ele abria apenas pelo lado de dentro ou por um controle que tenha dentro de cada uma das ambulâncias. Em uma das noites, eu estava no escritório cuidando da papelada e era algo por volta das 3 horas da manhã. Então, mais ou menos por esse horário, eu vi a porta se abrindo. Nesse momento, por curiosidade, olhei pela janela para ver quem havia chegado. Porém, apenas o meu carro estava estacionado. Achei que poderia ter sido algum colega que entrou a pé e deixou a ambulância do lado de fora. Então, eu fiquei aguardando ele subir as escadas.
Porém, se passaram 1, 2, 3, 4 minutos e ninguém entrou na sala. Então, pouco tempo depois, tocou uma chamada e eu saí do prédio. Porém, eu fui pela porta de trás, pois imaginei que um dos rapazes poderia estar lá, escondido para me dar um susto ou algo do gênero. Porém, saindo da estação, não encontrei nenhuma ambulância do lado de fora, tampouco do lado de dentro, e realmente não consegui compreender o que aconteceu naquele dia. Imaginei talvez que alguém pudesse ter invadido o local, porém, como que essa pessoa abriu o portão? Em outra noite eu estava novamente sozinho. Estava morto de cansado e dormindo no beliche. Quando acordei com o telefone tocando, uma voz masculina que eu não reconheci disse: "Você tem uma ligação." E a linha morreu. Ouvi o scanner no segundo toque e nunca mais o aumentou. Desci as escadas correndo e novamente a porta estava aberta, o caminhão desconectado e seu motorista tinha acabado de entrar no estacionamento. Esses arquivos mostram que o turno da noite nunca é solitário. Se você também carrega um segredo ou um relato que ninguém acredita, o Manifesto quer te ouvir. Comenta aqui embaixo, pois sua interação é extremamente importante para o canal Manifesto. Até a próxima, muito boa noite, tchau, tchau.